Reflexões espíritas. Mediunidade é um dom ou uma dívida de outras vidas? A sensibilidade que te aproxima do mundo invisível pode ser uma bênção ou um resgate. Mas seja qual for a origem, ela é sempre uma chance de redenção e luz. Você já teve a sensação de sentir o que ninguém mais sente? Já ouviu vozes internas que não pareciam ser suas? Já percebeu presenças invisíveis, arrepios inexplicáveis ou emoções que surgem do nada? Talvez, sem saber, você esteja vivendo a manifestação de uma mediunidade latente. Mas o que muitos não sabem é que a mediunidade, embora pareça um dom especial, pode também ser um chamado à reparação espiritual. Hoje, você vai entender o que a espiritualidade superior revela sobre a origem da mediunidade e por que tantas pessoas sensíveis espiritualmente carregam também dores invisíveis. Mas antes, se essa mensagem já toca seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal Luz e Sabedoria Espírita e compartilhe com alguém que sente que nasceu com uma missão maior. Agora, respire fundo. Vamos atravessar o véu da sensibilidade espiritual e descobrir o que há do outro lado. A mediunidade. O que ela realmente é? Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, mediunidade é a faculdade que certas pessoas possuem de servir de intermediários entre os espíritos e os homens. É uma ponte, um canal de ligação entre o mundo material e o espiritual. Mas essa ponte pode ser de luz ou de sofrimento. Tudo depende do motivo pelo qual ela foi concedida e de como ela é usada. A grande pergunta é: por que algumas pessoas nascem com essa sensibilidade e outras não? O que os espíritos dizem sobre a origem da mediunidade? Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é clara: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Se todos estamos sob influência espiritual, por que alguns sentem mais, veem mais, ouvem mais? Os espíritos explicam: a mediunidade é, em muitos casos, o resultado de compromissos assumidos no plano espiritual antes da reencarnação. E esses compromissos têm duas origens principais: missão, expiação. A mediunidade como missão. Alguns espíritos reencarnam com a tarefa de serem médiuns ativos. Esses espíritos já alcançaram um certo grau de entendimento espiritual e vêm para servir como instrumentos do bem. É o caso de Chico Xavier. Desde criança ele via, ouvia e sentia os espíritos. Mas sua mediunidade sempre esteve aliada à humildade, disciplina, renúncia e caridade. Chico não usou sua mediunidade para brilhar, mas para servir. E foi exatamente por isso que sua mediunidade floresceu tanto. A mediunidade é como uma flor, só desabrocha completamente quando regada com amor e humildade. Esses médiuns vêm preparados, mas mesmo assim sofrem, pois a missão nunca é leve, é cruz e é luz ao mesmo tempo. A mediunidade como expiação. Por outro lado, muitos médiuns reencarnam com essa sensibilidade como forma de resgatar erros do passado. O espírito Camilo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, revela: a mediunidade, para muitos, é uma reparação, um campo de trabalho em que o espírito expia suas quedas pretéritas, servindo como canal da luz.
Imagine um espírito que, em outras vidas, usou mal o poder da palavra, manipulou consciências, incentivou crimes ou se envolveu com forças sombrias. Esse espírito, ao reencarnar, recebe a mediunidade não como prêmio, mas como ferramenta de purificação. Um chamado silencioso à disciplina, ao serviço, à renúncia do ego. É por isso que tantos médiuns sofrem sem saber por quê. Suas dores são memórias do passado que voltam em forma de sensibilidade. O sofrimento invisível dos médiuns. Quantos médiuns vivem crises de ansiedade sem causa médica aparente? Insônia persistente, sensação de peso espiritual, medo constante, alterações de humor, isolamento emocional. Muitos procuram médicos, psicólogos e devem mesmo procurar, mas em paralelo há um componente espiritual que não pode ser ignorado. Esses sintomas, na maioria das vezes, são sinais de uma mediunidade em desequilíbrio ou não desenvolvida. É como ter um rádio sintonizado em várias frequências ao mesmo tempo, sem controle do volume. A alma vive em turbulência. O que o espírito precisa fazer com esse dom? Seja a mediunidade um dom ou uma dívida, o que se espera do médium é o mesmo: trabalho, vigilância e moral. O médium deve estudar a doutrina espírita, praticar a reforma íntima constantemente, evitar vícios e excessos emocionais, servir com humildade, nunca com vaidade, buscar o bem, não o destaque. Quanto mais limpo o canal, mais clara a mensagem. A vaidade é o maior perigo do médium. O espírito Emmanuel advertia: muitos médiums caem porque se encantam com os aplausos e esquecem da disciplina. A mediunidade é como eletricidade, pode iluminar ou queimar. Quando usada com ego, torna-se um portal para espíritos obsessores. Quando usada com humildade, torna-se um farol de cura. Por isso, mais importante do que o fenômeno é a conduta moral do médium. O médium também está sendo julgado pelo que faz com sua sensibilidade. Você já se perguntou o que acontece com o médium depois da morte? Se ele usou sua mediunidade para servir, perdoar, consolar e esclarecer, os espíritos o recebem com carinho e o ajudam a seguir adiante. Mas, se ele usou esse dom para manipular, enriquecer, enganar ou alimentar o próprio orgulho, sua queda no mundo espiritual é dolorosa. A mediunidade é uma faca de dois gumes. Ela é uma prova, uma bênção disfarçada. Todos são médiuns. Kardec nos ensina que todos somos médiuns em algum grau, mas há os que são portadores de uma sensibilidade especial, mais acentuada, os chamados médiuns ostensivos. Se você sente demais, se pressente coisas que os outros não percebem, se ouve, sonha ou sente presenças, talvez seja a hora de olhar para isso como um chamado e não como um castigo. A mediunidade é um caminho de cura para o próprio médium. O médium que trabalha com sinceridade acaba sendo o maior beneficiado. Aprende a controlar as próprias emoções, se livra de obsessões, fortalece o pensamento, se conecta com planos superiores e, aos poucos, vai resgatando os débitos do passado com amor. O sofrimento que um dia causou, agora é transformado em serviço ao próximo. Essa é a verdadeira reparação. E agora, o que você deve fazer com isso? Se você chegou até aqui, talvez o mundo espiritual esteja te dizendo: acorde para o seu dom. Ele não é por acaso. Ele é um chamado. Se sua mediunidade é missão, abrace-a com amor. Se ela é expiação, abrace-a com humildade. Se ela é confusa, abrace-a com estudo e disciplina. O que você não pode mais fazer é fingir que não é com você. Mediunidade, dom, dívida ou chance de redenção.
No fundo, a pergunta não é mais se sua mediunidade é um dom ou uma dívida. A pergunta é: o que você vai fazer com ela a partir de hoje? Porque, seja missão ou expiação, toda mediunidade é uma oportunidade de servir, de se curar, de crescer, de finalmente fazer diferente do que já foi feito. A mediunidade é uma resposta do alto à sua própria alma. E agora é a sua chance de responder à altura. Que os bons espíritos te iluminem e te inspirem. Até a próxima reflexão.